Você sente que se esforça bastante, mas nada ou pouca coisa muda? Talvez isso aconteça porque 80% do que você faz simplesmente não dá resultado. Existe uma lei natural descoberta por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, que mostra que a menor parte das coisas gera a maioria dos resultados. Então, hoje discutiremos sobre a regra do 80-20, ou simplesmente o princípio de Pareto. Você entenderá o que ele é, como surgiu, né, como foi observado, como foi descoberto e como você pode utilizá-lo para otimizar os seus resultados, o alcance dos seus resultados. Eu sou Alan Rocha, neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, peço que já se inscreva no canal, ativa aqui o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um like aí para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e o divulgue para mais pessoas. Como eu falei, Vilfredo Pareto era um economista italiano e, realizando os seus estudos, ele percebeu que 80% das terras da Itália estavam sob a posse, né, ou melhor, eram de propriedade de apenas 20% da população. 80% das terras, propriedade de 20% da população. De posse desse conhecimento, ele o transportou para fazer a análise e perceber, né, e estudar, saber, buscar saber se essa mesma desproporção ou proporção se aplicava a outras áreas. E curiosamente, ele percebeu que sim, que normalmente 20% das causas são o que geram 80% de todos os resultados. Hoje, trazendo aqui, né, para nossa atualidade, vemos isso em várias formas. No mundo empresarial, 20% dos clientes são responsáveis por 80% do faturamento das empresas. 20% dos produtos dessas empresas são responsáveis por 80% dos lucros. Aqui, para nós, né, por que nos interessa, 20% dos nossos hábitos, das nossas ações, são responsáveis por 80% de tudo que nós alcançamos. Então você já consegue entender que esse princípio tem uma importância imensa. Mas aí você fala, beleza, você já entendi. 20% dos meus hábitos, das minhas ações, trarão 80% dos meus resultados. Mas como eu consigo modular isso? Como eu posso fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar das suas ações. Eu sempre falo isso, sempre vou falar, porque você nunca vai conseguir mudar algo que você nem sabe o que acontece, algo que você não está consciente. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, olhando, né, rolando no feed do Instagram, começou a passar o vídeo de carros de luxo cortando um pepino com a mala. Pois é. Tinha um cara lá segurando um pepino, né, tal. E aí vinha com a mala aqui, a BMW, tal, aí cortava de um jeito. Mercedes cortava de outro jeito. Rolls Royce cortava de outro jeito. E aí, instantaneamente, acontece um corte e uma chamada à consciência. Então, aparece de novo, você está perdendo tempo, olha aí, volte já, tal. E naquele momento foi quando eu consegui perceber o quão idiota era o vídeo de um carro, de vários carros, né, cortando um pepino com a mala. E eu já tinha cerca de um minuto assistindo a aquele vídeo. Ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas que sequer fazem sentido, que sequer conseguimos perceber. Por quê? Porque não estamos conscientes do que estamos fazendo. A primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar das suas ações. Preste atenção no que você está fazendo. Existe uma técnica, né, de ação falada. Quando você quer ter consciência do que você está fazendo, faça falando. Exemplo, eu estou pegando essa xícara e vou tomar um gole de chá. Pronto, peguei a minha xícara e tomei um gole de chá. Agora estou pegando o meu celular porque eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que ligar para minha avó. Estou abrindo aqui a conversa no WhatsApp para poder ligar para minha mãe. Isso faz com que você se conscientize das suas ações e não caia no limbo da automatização. Por quê? O nosso cérebro, como eu já falei em outras oportunidades, é rei em automatizar ações. E ele faz isso para reduzir o nosso custo energético, nosso gasto de energia. Muitas vezes nós podemos estar fazendo muito mais do que deveríamos e gastando menos energia. Por quê? Porque o cérebro já automatizou aquele fazer mais. Por isso não percebemos que estamos fazendo coisas que muitas vezes não vão nos levar aos resultados que queremos. Então, tenha consciência do que você quer mudar, das suas ações, do que você está fazendo, do que você está deixando de fazer. Em segundo lugar, faça uma análise de impacto. O que é uma análise de impacto?
Após você se conscientizar das suas ações, faça uma triagem ali, né, uma lista de quais dessas ações estão te levando aos resultados que você quer. Exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu leio muitos livros, gosto muito de ler, leio muitos livros, mas existem 3 livros que eu já percebi que têm uma capacidade de modular um pouco mais o meu comportamento, de me ajudar a mudar as minhas ações, me ajudar, consequentemente, a alcançar alguns resultados que eu quero. Esses livros são Hábitos Atômicos, que inclusive é esse livro que está aberto aqui, atrás da minha mesa, eu sempre falo desse livro, é um livro genial, muito bom mesmo, eu indico para todos. O segundo é Os Segredos da Mente Milionária, e o terceiro é O Poder do Subconsciente. Eu já percebi que esses são livros que me trazem conhecimentos práticos, técnicas que eu consigo aplicar e melhorar a minha vida. Então, o que eu fiz? Coloquei esses livros para uma leitura contínua. Normalmente eu leio 2 livros de forma simultânea, né? Porém, eu costumo ler pela manhã, logo quando eu acordo, e esse livro que eu leio pela manhã é um livro mais técnico, é um livro que eu nunca li, é aquela informação que eu estou recebendo pela primeira vez, porque normalmente pela manhã o meu cérebro está mais descansado, acabei de acordar, ainda não usei celular, nada do tipo. Então, eu estou mais aberto ao aprendizado. E durante a noite, eu costumo ler livros que eu já li, porque provavelmente vai me dar sono. Eu vou dormir, né? Inclusive, é uma das técnicas que eu utilizo para dormir melhor, que é realizar uma leitura antes de dormir. Eu sei que talvez eu não tenha tanta atenção. Então, eu coloquei esses 3 livros como leitura contínua: Hábitos Atômicos, Os Segredos da Mente Milionária e O Poder do Subconsciente. Eu acabo de ler um, passo para o segundo, do segundo para o terceiro e depois volto. Porque eu fiz uma análise de impacto. Eu percebi quais são os livros que mais modulam o meu comportamento, que mais me fazem bem no sentido de me ajudarem a buscar os meus resultados. Então, após essa análise, como eu te falei, né, essa volta, esse retorno à consciência que você vai analisar as suas ações, faça uma análise de impacto e entenda quais dessas ações que você está realizando estão te ajudando mais a alcançar os seus resultados. Terceiro lugar é exclua os excessos. O que são os excessos? Tudo que não for aqueles 20%. Tudo que não for aquilo que gera um impacto positivo para você. Talvez você esteja fazendo muito e tendo pouco resultado, porque você está fazendo muito do que não gera nada. Está fazendo pouco do que traz muito. Parece confuso, né? Mas se você voltar um pouquinho aí, você vai entender o que eu quero dizer. Faça os 20% que geram os 80%. Fazendo analogia com o que eu falei anteriormente, seja parte dos 20% que detém 80% das terras da Itália. É isso que você tem que fazer. Exclua os excessos. E por último, faça uma revisão semanal, a cada 10 dias, a cada 15 dias, porque, como eu falei, o cérebro tende a sempre automatizar ações. Talvez, no primeiro momento, você fez essa observação, né, essa análise de consciência, disso aí, você fez a sua análise de impacto, pegou aquelas ações, começou a praticá-las de forma mais constante, excluiu os excessos, porém, aquilo ainda não é o ideal para você. Mas por você estar fazendo sempre, o seu cérebro também já passou a automatizar essas ações. Então, a cada 7 dias, ou a cada 15 dias, ou 21 dias, mensalmente, faça uma revisão de todas essas ações que você está tomando. Porque, como bem observou o Pareto, como eu já falei também, mas eu tenho que repetir, apenas 20% das causas são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, preste muita atenção no que você está fazendo e no que isso está te levando a receber como retorno. O segredo da produtividade não é fazer tudo, mas sim fazer mais do que realmente importa. Isso não significa que você vai se tornar uma máquina insensível, um robô, mas sim que vai analisar os seus comportamentos e adequá-los aos resultados que você quer alcançar. A regra do 80-20 é um convite à inteligência e à ação estratégica. Trabalhe menos, porém melhor. Faça menos com mais intenção. Então, viva com mais leveza e mais resultado. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, coloca aqui nos comentários o que é uma coisa que você pode cortar da sua vida hoje, utilizando essa técnica do 80-20 para melhorar os seus resultados. Fazendo essa análise de impacto, o que é que você tem que focar mais hoje em repetir, em bater, fazer de forma constante para te ajudar a alcançar o que você quer. Diz aí para mim. Na verdade, você precisa de muito mais do que motivação para mudar de fato a sua vida. E por esse motivo, eu vou deixar aqui o card de um vídeo que eu fiz, inclusive foi a minha última postagem, que fala justamente sobre isso. Motivação não funciona.
O que muda realmente a sua vida é outra coisa. Você quer descobrir o que é? Clica no card aí para continuar nessa jornada de desenvolvimento. Então, volto a dizer que se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu extrair daqui algo de positivo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa um like aqui para o YouTube entender que foi um bom conteúdo, mande para os seus amigos que estão precisando dessa mensagem. Volto a dizer, como eu sempre digo, que não estou aqui para criar regras, apenas estou buscando o meu máximo potencial, meu plano de desenvolvimento e quero te levar comigo. Então, se você também está nessa mesma jornada, nessa mesma busca, clica aí no próximo vídeo para continuar e valeu!